prosseguimento, irmãos, ao assunto família na perspectiva de Deus. Vamos fazer quase um ano que nós estamos nesse assunto, né? Mas nós estamos aqui para aprender, né? A gente não está com pressa. Então nós iremos depender do Senhor nessa manhã para que Ele nos ajude a compreender esse assunto de família. Nós achamos que sabemos alguma coisa, mas quando a gente vai para a palavra, a gente é confrontado. E quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós podemos confessar que nós não sabemos nada. Tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, que aprendemos durante a vida, nós temos que desfazer para que o Senhor edifique a palavra dele em nós. E o assunto de hoje, nós vamos continuar falando sobre a criação de filhos. Um assunto bastante importante na nossa época, irmãos. Um assunto de bastante importância, porque se nós vemos a sociedade do jeito que ela está, um dos motivos é esse assunto de criação de filhos. Então esse é um assunto tão importante, que é um assunto que não afeta somente o lar. É um assunto que afeta toda a sociedade. Afeta também a igreja. Então que nós possamos ter ouvido de ouvir nessa manhã e nos submetermos à palavra do Senhor. Na última reunião, nós falamos acerca de retirar de casa os anátemas. Lembra? Tudo aquilo que iria atrapalhar na criação dos nossos filhos, tudo aquilo que poderia virar um ídolo na vida dos filhos, nós deveríamos retirar. Os pais teriam a responsabilidade de retirar isso dos seus lares. E nós focamos bem a questão das telas, né? Que hoje em dia tem sido algo que tem aprisionado, tem escravizado e tem moldado a sociedade. Então nós não podemos deixar que algo que vem de fora entre nos nossos lares, trazendo tudo que é ruim do mundo para dentro das nossas casas. Então isso foi o assunto da semana passada. E hoje eu queria avançar nesse assunto dizendo que não é somente o mal que existe de fora para dentro que nós temos que ter cuidado. Também existe o mal que está dentro dos nossos filhos. Não é somente algo que vem de fora. Eles já nascem com a natureza caída. Eles já nascem com a natureza pecaminosa. Então nós temos também que cuidar dessa área. O trabalho dos pais é cuidar para que o coração da criança não cresça na sua insensatez. Vamos lá, Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Provérbios 22, 15. Existem várias versões, né? Eu vou ler a minha aqui, depois eu vou pedir para os irmãos lerem a de vocês. Mas a minha versão fala assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Alguma outra versão diferente dessa? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. Então, algumas versões falam tolice, outras versões falam insensatez, ignorância, estultícia, necessidade. Então a palavra diz que tudo isso, irmãos, está ligado ao coração da criança. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança, ela já nasce com isso tudo no seu coração. Com a tolice, com a insensatez, com a ignorância, com a necessidade. Isso está ligado ao coração da criança. E como que a palavra nos ensina que nós afastaremos tudo isso do coração da criança? Porque isso na criança é inato, já nasce com ela. Como que os pais vão poder afastar tudo isso do coração da criança, irmãos? Corrigindo como? Mas o que o versículo diz? A vara da disciplina afugentará tudo isso dela. Irmãos, eu queria falar algo para os irmãos
de que nós não podemos romantizar a Bíblia. O que a Bíblia fala que é literal, é literal. O que a Bíblia fala que é simbólico, é simbólico. Aqui, a Bíblia não fala que essa vara é uma vara simbólica, tá, irmãos? Porque se fosse, estaria dito aqui. Essa vara é uma vara literal. Porque tem muitos que dizem, não, essa vara aqui é a palavra de Deus. Negativo. Quem falou? Onde está escrito isso? A sua vara e o seu cajado me consolam. Como é que a gente conduz um rebanho, irmãos? Como é que um pastor conduz o rebanho? O que ele tem na mão? Tem uma vara e tem um cajado. Essa vara e esse cajado servem para conduzir quem sai do caminho. A ovelha que está saindo do caminho, a vara vai lá, ó, volta para cá. Né? Então a vara serve para corrigir o caminho. E é vara literal. Então o homem nasce com uma tendência, em virtude da sua natureza caída, adâmica, ele nasce com um coração inclinado à estupidez. Então hoje nós vamos falar como que os pais podem guardar a criança dessa estupidez, dessa necessidade, dessa estultice. O versículo nos diz que a vara da correção afasta isso da criança. Então, se nós queremos ter uma boa educação nos nossos lares, nós devemos tratar prontamente com a estupidez que está ligada ao coração da criança. Esse é o trabalho que Deus deixou para os pais. Muitos são contra essa questão de corrigir com a vara. Muitos dizem que não há essa necessidade. Irmão, se não houvesse essa necessidade, não estaria escrito na palavra, não concordam comigo? Então, muitos que não concordam com isso, vão para a palavra, veem isso que está escrito e interpretam de uma outra maneira. Não é bem isso que a palavra quer dizer, né? Não é bem assim. Nós temos que ter cuidado com o seguinte, irmãos. Nós não devemos julgar a Bíblia pela nossa experiência. O que deve acontecer é o contrário. Nós devemos julgar a nossa experiência à luz da Bíblia. Porque tem muita gente que diz, mas eu não fui criado dessa maneira. Eu não precisei disso. Mas o que baliza a direção que tem que ser dada, irmãos, não é a sua experiência. É a palavra. A palavra é a baliza. A palavra é a direção. Então a sua experiência não diz muito. A sua experiência diz do que você viveu. Não quer dizer que isso seja correto. Como é que nós vamos balizar a nossa vida, irmãos? Na experiência correta ou errada de alguém? Será que isso vai ser um solo firme para nós fundamentarmos a nossa vida e a criação dos nossos filhos? Ou será que é a palavra? Independentemente da experiência que nós tivemos. Então, nós devemos julgar a nossa experiência à luz da Bíblia, e não o contrário. E não julgar a Bíblia à luz da nossa experiência. Então, de alguma maneira, Deus usa os pais como guardiões, não só para guardar o lar do que entra, que nós falamos na semana passada, senão da própria natureza caída que existe no homem. Então, de alguma maneira, o pai e a mãe são meios de graça que Deus usa para afastar a tolice do coração dos filhos. Então, esse trabalho compete aos pais, é a responsabilidade dos pais. E não pense que seu filho, irmãos, é um santinho. Não pense que ele é um anjinho, porque não é. Porque tem muitos pais que tratam o filho como se ele fosse um santinho, entendeu? Como se ele fosse um anjinho, não faz nada de errado. Ele fez, mas teve um motivo e sempre quer passar a mão na cabeça. Isso, irmãos, é perigoso demais. Por isso que nós estamos vivendo numa sociedade onde ninguém respeita ninguém. Por quê? Porque os pais em casa não estão ensinando e corrigindo os filhos. Então, o que nós vamos falar hoje, nessa manhã? Nós vamos falar basicamente sobre como os pais podem ensinar a obediência aos seus filhos. Como os pais
podem ensinar respeito aos seus filhos. E por que os pais têm que ensinar obediência? Porque a obediência não é inata na criança. O que é inato é o quê? A estupidez, a tolice, a insensatez, a desobediência. Isso é inato. A criança já nasce com isso. A obediência não é inata. Ela tem que ser aprendida, ela tem que ser ensinada. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui Paulo está dando mandamento para os filhos, mas como nós já dissemos hoje, esse mandamento de obediência, essa obediência, ela não é inata, ela não é espontânea na vida dos filhos. Por isso que Paulo fala que a obediência tem que ser ensinada. Filhos, obedecei. Porque a princípio os filhos não sabem obedecer. Então esse trabalho é um trabalho que os pais têm que ensinar aos filhos a obedecê-los e a respeitá-los. É algo que você cultiva na vida do seu filho desde a tenra idade. Desde quando era bebezinho. E quando nós fazemos isso bem, irmãos, na vida dos nossos filhos, nós criamos um ambiente saudável no lar para que possa haver uma educação no Senhor. Imagina um lar onde os filhos não obedecem o pai e nem a mãe. Como é que esse lar vai ser um ambiente saudável para você ensinar outras coisas para o seu filho? Então tudo começa na criação dos filhos, ensinando eles a obedecer. Senão o lar vira um caos, irmãos. O lar vira algo como se fosse uma guerra. Vira um conflito, onde você fala uma coisa e seu filho não dá ouvido, faz o contrário. Como que o ambiente do lar vai ser um ambiente saudável dessa maneira, irmãos? Então o que nós vamos ressaltar hoje é isso. Os pais têm que ensinar a seus filhos a obedecê-los e respeitá-los no Senhor. Porque isso tem uma grande bênção, irmãos, na obediência dos filhos. O versículo fala o quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você sabia que essa promessa, ela vale tanto para crentes como para pessoas do mundo? Já existe um estudo que fala que essas pessoas importantes no mundo, quando a gente vai investigar a vida delas, elas obedeceram e honraram os pais. Então essa promessa, que é o primeiro mandamento com promessa, ela vale para qualquer pessoa que se submete a esse mandamento, irmãos. Seja crente ou seja não crente. Por que essa passagem ela tem uma promessa, irmãos? Já pararam para pensar nisso? Por que esse mandamento tem uma promessa e os outros mandamentos não têm? É esse mandamento que tem uma promessa de você ir bem, de você ter uma vida longa sobre a terra. Alguém já parou para pensar? Já se perguntou? Alguém? Já tirou essa conclusão? Eu acredito que a pessoa que é tola, não honra o pai, a mãe, assim, ela é como a gente vê aí nos dias de hoje, como nós estamos vendo. Um garoto de 19 anos saindo de moto e batendo com a cabeça no poste e morrendo. Sabe? Essa semana a gente teve entre a gente, assim, o pessoal do trabalho, um garoto que aconteceu isso. 19 anos, saiu de moto, bateu com a cabeça no poste e morreu. Então a gente enxerga essa não obediência, essa tolice nos atos que vão muito, e a consequência desses atos é isso, a vida curta.
Isso. Essa questão da promessa com relação a esse mandamento tem a ver com o saber de Deus de que a criação dos filhos em obediência gera um resultado não somente no lar, no ambiente da casa, mas extrapola o ambiente do lar. Quando o filho é ensinado em obediência, ele vai afetar a sociedade. A sociedade vai ser uma sociedade mais benéfica. Então Deus sabe que isso vai afetar toda a sociedade. Por isso que isso é um mandamento com promessa, para que te vá bem. Porque as famílias ensinando o que é obediência para os filhos, toda a sociedade vai ser beneficiada. Já falaram assim? Ele levantou a canetinha assim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, 3. Fala assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Quando nós lemos esse versículo, nós sabemos que esse versículo, ele fala da esfera do reino dos céus, porque fala de Cristo como cabeça. Cristo como cabeça fala de reino. E esse reino, irmãos, está desenhado pelo Senhor da seguinte forma: Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e não só da mulher. O homem é o cabeça também dos filhos. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem é o cabeça da mulher, e os pais são o cabeça dos filhos. Então a criação dos filhos também fala da esfera do reino dos céus. Isso inclui a autoridade do varão e a sujeição dos filhos. Então nós estamos falando do reino dos céus, irmãos. Falou de criação de filhos, falou de família. Essa é a primeira esfera onde o reino dos céus se manifesta. Então, quando eu começo a ensinar para o meu filho que ele tem que me obedecer, eu estou introduzindo ele numa realidade que é o reino de Deus. Não fica muito mais fácil quando o filho é obediente aos pais, depois que ele cresce, ele se submeter a Deus? Fica tudo mais fácil na vida do filho, irmãos. Então, quando ele é um filho submisso aos pais, consequentemente, ele vai se submeter às autoridades. Consequentemente, ele vai se submeter ao Senhor. Consequentemente, ele vai respeitar os professores. Porque o que nós vemos nas escolas hoje, irmãos, é um caos. Ninguém respeita ninguém. Como nós falamos ontem aqui na reunião, contando a história lá que aconteceu na escola do Caleb, ano passado, um professor tirou a aluna de sala, ela cometeu alguma coisa na sala, tirou a garota da sala. O que a garota fez? Ligou para o pai, que era policial. O que o pai fez? Invadiu a escola atrás do professor. Invadiu mesmo. Subiu as escadas e foi na sala de aula atrás do professor. Sorte que avisaram para o professor que o pai dela estava indo, ele saiu da escola, para não acontecer nada com ele. E o que aconteceu com o professor? Ele teve que ser transferido de escola. Porque ninguém sabia o que o pai poderia fazer com ele. Então, olha que ponto a sociedade está chegando. Por quê? Porque ninguém mais ensina para o filho o que é respeito, o que é obediência. Então, o filho que tem tendência à desobediência, à rebeldia, será muito mais hostil ao evangelho do que um filho que tem aprendido a se submeter à autoridade de outros. Então, esse é um assunto que tem a ver com o lar, mas também tem a ver com uma esfera mais ampla. A esfera da sociedade e a esfera do reino dos céus. Então, foi Deus que estabeleceu a autoridade do varão. E foi Deus que estabeleceu a autoridade dos pais no lar. Tanto que quando os filhos se submetem, eles não só se submetem à autoridade dos pais,
mas ao mesmo tempo estão se submetendo à autoridade daquele que desenhou como a família que tem que funcionar. Vamos lá, Lucas capítulo 11, versículo 17. Lucas 11, 17. O Senhor aqui vai falar como que funciona o reino de Satanás, tá, irmãos? Fala assim: ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Irmãos, nem no reino de Satanás existe desobediência, se você quer saber. Nem no reino de Satanás existe rebeldia. Porque senão, o reino de Satanás já teria caído. Mas ele governa nesse mundo até hoje. Por quê? Porque no reino de Satanás não há divisão. Foi o próprio Jesus que falou. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então, no reino de Satanás não existe divisão, não existe rebeldia. Mas é impressionante que no lar de muitos crentes, os pais permitem que exista rebeldia. Permitem que exista desobediência. E o que vai acontecer com esse lar, irmãos? Ele vai cair, ele não vai prosperar. Ele vai ser um lar dividido. Vai ser um lar que não vai subsistir. Então, olha a importância desse assunto. Os vínculos serão quebrados. E as consequências, tanto para os filhos quanto para os pais, serão terríveis, irmãos. A sociedade está do jeito que está, irmãos, em virtude disso. Não é ensinada a obediência desde cedo à criança. Então, o que Deus espera dos pais e dos lares? Que os lares sejam estáveis e firmes. Que nos lares exista uma boa figura de autoridade. Uma autoridade firme, uma autoridade estável por parte dos pais. Um outro assunto que eu queria falar com os irmãos, que a gente já leu aqui o capítulo 6 de Efésios, fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Por que ele disse que isso é justo, que os filhos obedeçam os pais no Senhor? Nós, como pais, nós procuramos providenciar tudo para os nossos filhos. É ou não é, Bruno? A gente providencia casa, providencia conforto, providencia roupa, providencia comida, providencia educação, providencia diversão. Tudo os pais providenciam para os filhos. O mínimo que Deus espera desses filhos é o quê? Obediência. Por quê? Porque isso é justo. Se os pais fazem tanto para os filhos, como é que os filhos não vão obedecer aos pais? Isso, irmãos, é justo diante do Senhor. Então, quando nós temos um lar onde os pais provêm tudo para os filhos, e há um espírito de rebeldia nesses filhos, nós estamos criando uma geração de pessoas ingratas, de pessoas arrogantes. Porque se o pai dá tudo para o filho, e o filho ainda é um filho rebelde, imagina esse filho na sociedade, irmãos. Vai ser uma pessoa ingrata, egocêntrica, que só busca satisfazer os seus próprios desejos. E a sociedade vai se tornando um caos. E a igreja também vai se degradando. Porque a igreja é formada por famílias. A sociedade também é formada por famílias. Então isso mostra um tipo de caráter de homem que Deus aborrece. Essa pessoa orgulhosa, altiva, que não se submete a ninguém.
E o assunto de ontem, irmãos, foi justamente esse. A disciplina da submissão, irmãos. E hoje em dia nós vemos que ninguém quer se submeter a ninguém. Nem mesmo os filhos querem se submeter aos pais, irmão. Você já deve... Hoje, assim, a gente vive na era dos vídeos, né? Nas redes sociais. Então os irmãos já devem ter visto vários vídeos de pais querendo tirar o celular da criança e a criança começa a gritar, começa a espernear, começa a fazer birra na frente dos outros. Teve até um caso de uma neta que tocou fogo no apartamento porque os avós tiraram o celular dela. Para você ver a que ponto nós estamos chegando. Então, irmãos, como se ensina a outro a obediência? Como nós vamos ensinar aos nossos filhos a serem obedientes? Nós temos que ir para a palavra. Como é que Deus ensinava o seu povo a ser um povo obediente? Com a vara, isso, com o sofrimento. É dessa maneira que Deus ensinava o povo a ser obediente. É com a vara, irmãos. Nós temos vários exemplos de Gênesis e Apocalipse. Os irmãos podem pincelar vários. Adão, quando pecou, o Senhor passou a mão na cabeça de Adão? Não, o Senhor podia falar, não, pecou, mas vou te dar mais uma chance. Não tem chance, irmãos. Foi da primeira. E não foi só uma coisa não, tá? Que Deus fez com Adão. Foram várias. Porque tem gente que fala assim, não, já fez isso, já é suficiente. Não. Deus expulsou ele do jardim. Agora ele teve que trabalhar. E com o seu cansaço, com o seu suor, para comer do seu pão. Ele experimentou a morte, a fraqueza. Então, várias consequências em virtude do seu pecado. Quantas vezes Deus não disciplinou o povo de Israel? Para ensinar ao povo que é obediência. Então, o que o Senhor fazia com o povo de Israel? Mandava nações estrangeiras para disciplinar o povo. Isso é vara. Não é que o Senhor vai tirar um cinto, uma vara e vai chicotear o povo. A vara do Senhor era essa. O Senhor enviava outras nações. Então o Senhor ia disciplinando, ia disciplinando. Chegou um ponto que o Senhor, ele teve que ser mais drástico com a nação de Israel. Ah, eu estou mandando povos para te corrigir, vocês não estão aprendendo? Então eu vou desarraigar vocês da sua terra e vou te enviar cativo para uma outra terra. Para ver se vocês aprendem. Então nós queremos já aprender como ensinar obediência para os nossos filhos, irmãos? Olhemos para o Senhor. O Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Mas o problema surge muitas vezes em nós porque nós queremos ser, entre aspas, bons pais. Nós queremos ser bons pais, né? Entre aspas. Então nós não queremos infligir sofrimento aos nossos filhos. A gente fica com peninha dos nossos filhos. O que nós acabamos gerando? Filhos rebeldes, filhos levianos. Porque muitas vezes nós achamos que as nossas ideias são melhores que as ideias de Deus. Que os nossos planos são melhores que os planos de Deus. Não, Deus é muito rigoroso. Eu sou mais bonzinho do que Deus, né? Eu acho que tem que corrigir assim, assim, assim. E foge do que a palavra diz. Foge do que as Escrituras diz. E você faz do seu jeito. A sua maneira. E não da maneira da Bíblia. Lá em Hebreus, fala que Deus corrige a seus filhos, né? E nos fala que capítulo 12 de Hebreus, versículo 9.
Fala assim, Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Agora olha o versículo 10. Porque os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Então, os pais criaram os filhos segundo melhor lhes parecia, não segundo as Escrituras. Por isso que a nossa criação, irmãos, não é parâmetro para nada. Nós temos que deixar aquilo que nós vivemos, que nós aprendemos, e reaprendermos no Senhor como criar um filho, como ensinar um filho a ser obediente. Então vamos lá 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Porque aqui vai falar do diácono, mas o exemplo dele serve para todos os pais. O que fala lá, irmãos? 1 Timóteo 3, 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Então, de alguma maneira, os pais são investidos por Deus com uma autoridade que, quando eles deixam de exercer essa autoridade, os pais se tornam culpáveis diante do Senhor. Porque estão negligenciando a criação e educação dos seus filhos, conforme diz a palavra. Então, nós não podemos ser negligentes, irmãos. Nós não podemos criar nossos filhos segundo bem nos parece. Nós temos uma direção clara na palavra com relação a esse assunto. Então, nós temos muitos problemas com relação a essa questão. Por quê? Porque existem muitos pais que são pais fracos. Porque querem ser pais bonzinhos. E nós temos o exemplo claro na Bíblia, irmãos. Lembra do sacerdote Eli? Quem não lembra do sacerdote Eli? Levanta a mão. Quem não lembra? Não lembra? Sacerdote Eli era um sacerdote na época de Samuel, que ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos dele só faziam besteira. E como ele era sacerdote, ele cuidava do tabernáculo, os filhos dele também estavam naquele serviço. Eles não honravam o Senhor, eles levavam mulheres para dentro do tabernáculo e só faziam besteira. O que o pai fazia? Passava a mão na cabeça. Não corrigia os filhos. Era um pai fraco, que só falava, meu filho, estão fazendo coisa errada, não faz isso não. Mas não corrigia os filhos. Qual foi a consequência, irmãos? O sacerdócio foi tirado de Eli, os filhos dele morreram, e depois o próprio sacerdote morreu. Então a gente vê a correção do Senhor é uma correção firme. É aqueles que foram servir no tabernáculo e pegaram fogo? Isso, levaram fogo estranho. Sim. O Fini e Finéias, né? Então, irmãos, nós não podemos ser pais fracos. Parece que os filhos nas casas hoje são mais fortes que os pais. Mandam mais do que os pais. Então, é uma série de consequências porque Eli não exerceu uma autoridade firme. Então, todo pai sábio deve saber que ele tem que ser um pai amoroso, mas também um pai firme. Provérbios capítulo 29, irmãos. Provérbios 29, 15. Vou pedir para o Caleb ler esse versículo para mim. Provérbios 29, 15. A vara e disciplina no seu proteger.
Amém, irmãos? A vara da correção dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma é o quê? É vergonha para sua mãe. Envergonha sua mãe. Irmãos, se você pensa diferente disso, se você acha que não tem que corrigir com a vara, eu vou pedir para você ler Romanos capítulo 12. Transformai a vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você pensa diferente disso, irmãos, você tem que ter a mente renovada. Você tem que ter a mente transformada e não se conformar com esse mundo. Porque é o mundo que fala que você não pode bater no seu filho. Não é a Bíblia que fala isso, é o mundo. E muitos querem se conformar ao mundo e não querem se conformar à palavra do Senhor. Então, se existe algum irmão nessa manhã que pensa diferente disso, transformai o vosso entendimento. Mas eu queria ressaltar nesse versículo o seguinte: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, a criança ensimesmada, irá envergonhar a sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesma? É uma criança que está acostumada a fazer sempre a sua vontade, sem que ninguém a corrija ou castigue por suas más ações. Então, uma criança entregue a si mesma é aquela que tem paz, que tem um amor natural pela criança, pelo filho, que impede o pai de corrigir o filho. Então, irmãos, cuidado com o amor natural. O amor natural vai te impedir de corrigir o seu filho e torná-lo sábio. Na verdade, o amor natural que você tem pelo seu filho, na verdade, vai prejudicar o seu filho. Porque é um amor natural, desmedido, que não vai permitir que você seja firme para corrigir as más ações do seu filho. Então, tem muitos pais que têm esse amor natural e são impedidos de corrigir. Fala uma vez, conversa, chega até a botar de castigo. Mas como é um castigo que não gera consequência na criança, bota uma horinha de castigo, daqui a pouco ela sai e está fazendo a mesma coisa. Os nossos filhos, irmãos, não são burros. Eles são inteligentes. Então ele vai fazer a seguinte conta. Se eu faço isso e o castigo é só esse, poxa, vale a pena. Marcelo falava assim do pai: me bate, mas me bota de castigo. Entendeu? Porque ele sofria naquela hora e já estava liberado. Tem gente que é assim, né? Então eu sou diferente. Eu busco, pelo menos eu tento, né? Eu tento mostrar que as ações têm consequências severas. Então a criança tem que sentir que ela vai perder muito se ela praticar determinado ato. Claro que tudo é em equilíbrio, né? A gente vai falar disso mais para frente. Tem pais que espancam o filho e só sabe fazer isso. Não conversa, não fala. Qualquer coisa é chicotada. Qualquer coisa é vara. E não é aí. A disciplina tem que ser em amor, mas tem que ser firme. Então, a reunião de hoje não é uma reunião isolada. A gente falou muito em outras reuniões sobre isso, né? Muitas professoras, né? E elas falavam para mim, às vezes eu conversando com elas, a minha conduta em relação à minha filha mais velha, né, de corrigir, e por causa dessa carne nossa, a gente às vezes acha que está sendo muito severo. Aí elas sempre falavam assim para mim, ensinar, você faz certo. Pré-adolescente, criança que não é corrigida, a consequência é muito grande. Eles clamam para ser corrigidos. Falavam para mim. Clamam para ser corrigidos. A gente vai falar sobre isso. Tremendo. Porque os professores falavam isso. A criança que não é corrigida, a gente não suporta. Os
justamente a sociedade. Eu vou pegar esse gancho da irmã, já vou adiantar alguma coisa. Mas a gente leu Efésios capítulo 6, o versículo 4 fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A gente interpreta mal esse versículo. O que é provocar o filho a ira? O que é aborrecer o filho? É justamente isso que a irmã falou. É não corrigi-lo. Porque eles clamam por isso. Eles clamam por correção mesmo sem saber. Vai chegar no futuro, lá na frente, eles vão olhar para trás, poxa, meu pai não me corrigiu. Isso é aborrecer o filho. Isso é irritar o filho. Então a gente muitas vezes interpreta mal esse versículo. Pais, não provoqueis a ira o seu filho. Ou seja, eu não posso irritar o meu filho. Não é isso que o versículo está falando. Você irrita ou aborrece seu filho quando você não corrige ele da forma que deveria corrigir. Então, às vezes, pais que estão impregnados desse amor natural, eles ficam cegos à estupidez dos seus filhos. Ah, coitadinho do meu filho. Ele não sabe o que está fazendo. Sabe sim. Ele sabe sim, irmãos. Então, muitas vezes, um pai, ele se vê lá grandão, né? E vê o seu filho pequenininho e tem medo de corrigir. Ah, meu filho é tão pequenininho, tão frágil, eu sou aqui tão grande, como é que eu vou corrigir meu filho? E, às vezes é filho único. Isso acontece muito com pais que têm filho único, né? Poxa, meu único filho, como é que eu vou corrigir ele dessa maneira? Aí passa a mão na cabeça por tudo porque é filho único. Então, irmãos, Hebreus capítulo 12. Nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas a nossa base não é a nossa criação. A nossa base é as Escrituras, é a palavra do Senhor. Então, às vezes, esse amor natural nos leva a viver um tipo de educação com os nossos filhos, onde os pais vivem para satisfazer a seus filhos. E isso é um crime, irmãos. Quando os pais vivem para satisfazer os filhos, isso é um crime. Você está maltratando o seu filho. Porque o seu filho vai crescer nesse ambiente onde a vontade dele é satisfeita. E quando ele vai para o mundo, ele vai querer que o mundo satisfaça as suas vontades. Mas ele vai encontrar um mundo totalmente diferente do que ele viu acontecer na sua casa. E isso vai criar um conflito no coração dele. Ele vai ser uma pessoa egocêntrica, não vai pensar nos outros, só vai pensar em si mesma. E isso vai fazer um mal terrível à sua alma. Então, irmãos, olha a importância desse assunto. A criança entregue a si mesma vai ser a tristeza da sua mãe. Então, hoje nós estamos plantando. A gente escolhe o que vai plantar, não escolhe? Mas a gente não escolhe o que vai colher. E muitas vezes nós olhamos para trás, poxa, eu sei por que eu estou colhendo isso hoje. Porque lá atrás eu não fiz isso, isso e isso. E não tem como, irmãos, vai ter que colher. Às vezes os pais cristãos, os bons pais, né? Eles super protegem os filhos, fugindo da sua responsabilidade de corrigir e disciplinar. Isso, irmãos, é pecado. Quando você foge da sua responsabilidade, é pecado. Porque é interessante, né? Por que o filho entrega a si mesmo e envergonha a mãe? Por que ele especificou que envergonha a mãe? Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam? Porque é geralmente a mãe que impede que o filho seja corrigido em casa. Geralmente é a mãe. Geralmente a mãe se intromete. O pai vai corrigir, a mãe se mete no meio. Então o filho entrega a si mesma, a criança entrega a si mesma, é a vergonha, vai gerar vergonha para sua mãe. Eu falei geralmente, tá? Geralmente é isso que acontece. Né? Também tem pais que fazem isso. Às vezes tem mãe braba, né? Que quer corrigir, mas o pai passa a mão na cabeça. Mas geralmente é a mãe que faz isso. O pai e a mãe, eles têm que ser um, irmãos. A questão lá da palavra, né, quando a mãe de Saul e Jacó, né, passou a mão na cabeça do filho, né,
grandes consequências. Sim. Que causou. Não vai colher, não adianta. Então, assim, como a Aline colocou, né, a mãe, normalmente, ela fica mais em casa. Foi dado um encargo à mãe. Ela está mais próxima do filho, né? Ela está mais próxima, o pai normalmente sai de manhã, chega de noite, enfim. É um encargo que o Senhor dá. Então, assim, não é nem a questão de ser brava, mas é a questão mesmo de representar a igreja dentro de casa, né? Isso. É tremendo, porque se olhar para Jacó e Esaú, olha que perturbação, aquela mulher perturbada com preferência de filho, Isso. né? Consequências sérias. Então, como a gente dizia, irmãos, esse amor natural, ele cega as mulheres. Ele cega as mães. E às vezes as mulheres não permitem que os pais corrijam os filhos. Tem pai que reclama, tem homem que reclama. Poxa, eu vou corrigir meu filho e a mãe se mete no meio. E para não causar um problema no casamento, o que o pai faz? Porque se ele for avançar, é problema no casamento. Tem mulher até que fala o seguinte, ó, se você tocar no meu filho, eu saio de casa. Tem mulher que chega a esse ponto. Então, o camarada, ele tem que se segurar para não causar mais problema no casamento. Né? Agora, imagina a visão da criança nessa situação. Vendo pais divididos. Acabou, mesmo. Então, a base não é o que eu acho que é certo. Não é a minha criação que eu tive. A base é a palavra. Ah, mas eu criei meu filho e deu tudo certo. Né? Meu filho está aí, está trabalhando. Irmãos, vou falar o seguinte para os irmãos. Você está julgando a si mesmo no sentido de que você acha que fez um trabalho correto com a criação do seu filho. Né? Eu acho que eu fiz um trabalho bom. Nós não podemos fazer esse julgamento, irmãos. Só quem pode julgar o nosso trabalho é o Senhor no tribunal de Cristo. Lá nós vamos ser julgados se nós fizemos um bom trabalho ou não. É o Senhor que vai julgar cada obra. Então não é porque seu filho cresceu, está aí, né? Já tem a família dele, trabalha, não quer dizer que com isso que nós fizemos um bom trabalho. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor também está presente nessas questões. Então, apesar de nós, muitas vezes o Senhor, na sua misericórdia, também trabalha na vida dos filhos. Apesar dos nossos erros. Então, eu nunca posso falar, mas eu fiz um bom trabalho aí, meus filhos aí. É o Senhor que vai julgar isso aí. É o Senhor que vai julgar isso aí. Então, o pai e a mãe devem ser um nessa responsabilidade. Quando o pai não está, a mãe tem que exercer a mesma autoridade do pai. Mesma autoridade. Muitas vezes, assim, geralmente o pai é a pessoa mais firme, né? Porque é homem, é masculino, né? Então, muitas vezes, a mãe, quando o pai não está, ela tem que exercer a mesma autoridade, mas muitas vezes a mãe não quer usar a vara. Em virtude da sua natureza, do seu amor que ela tem pelo filho, né? Mas não é por causa disso que ela vai eximir o seu filho quando ele merece. Quando ele merece. Né? Ela pode até não exercer a vara, mas ela vai comunicar para o pai quando o pai chegar. Ó, seu filho fez isso, 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 corrige ele. Então os dois vão ser um nessa questão da criação dos filhos. Eu consegui, há um tempo atrás, corrigir a Radassa, dói mesmo, dói até os ossos. Mas eu consegui corrigir antes de mandar chegar. E falei bem calma, falei, você não vai esquecer mais, porque se você fizer, você vai ser corrigida com calma. Sim. Ela me regalou um olho desse tamanho, mas foi assim, um romper do Senhor na minha vida. Porque a mãe, não sei o pai, né, mas a mãe sentiu até nas entranhas. E é normal, pô. Mas eu vi que foi o Senhor que venceu, sabe? Isso. Não foi mérito meu. Venceu o amor natural, né? E a questão da vara, irmãos, é a última instância, tá? Não é a primeira instância a questão da vara. Você vai educar com as palavras. Quando você vê que isso não está gerando efeito, aí sim você vai avançando na correção. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Provérbios 13, 24, irmão. Pode ler, Júlia, pra gente? Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que ama a seu tempo castigo.
O que retém a vara faz o quê, irmãos? O que é reter a vara? É não disciplinar. Quem não disciplina, aborrece o filho. É o versículo de Efésios capítulo 6, versículo 4. Não provoquei seus filhos a ira. Então, quem não disciplina, quem retém a vara, aborrece o seu filho. Mas o que o ama, faz o quê? A seu tempo o disciplina. Então, a disciplina está ligada ao amor, irmãos. Não ao contrário. Poxa, você bate no seu filho, você não ama? É o contrário, irmãos. Porque eu amo, eu disciplino. Então, os versículos na Bíblia que estão ligados à disciplina sempre falam de amor, irmãos. Não é isso que fala em Hebreus capítulo 12? O pai disciplina ao filho que ama. Então, a disciplina está ligada ao amor. Então, uma mulher que não deixa que seu filho seja corrigido, o está tratando como inimigo, irmãos. A mãe que não deixa que seu filho seja corrigido, está aborrecendo seu filho. Ela pode não perceber isso hoje, mas vai perceber quando? Quando ela for envergonhada pelo seu filho no futuro. Então, quando necessita, quando é devido, o filho tem que ser corrigido. Porque senão, nós vamos ocasionar um mal terrível na vida dele. Uma outra coisa que influencia na má criação dos filhos é quando o filho é criado com terceiros. Quando é criado com babá, quando é criado em creche, porque a criança é inteligente. Ela sabe que aquela figura não é uma figura de autoridade. Quando já viram criança falar assim, você não é meu pai? Alguém já ouviu criança falar assim? Você não pode fazer isso comigo, você não é minha mãe. A criança sabe que os pais têm uma certa autoridade que as outras pessoas não têm. Então as outras pessoas não podem disciplinar seu filho com vara. Essa responsabilidade foi dada para os pais. Só os pais podem disciplinar o filho com a vara. Então, quando a criança é criada com terceiros, cria-se um vácuo nessa disciplina. Por quê? Porque a criança é deixada com uma babá, numa creche, volta para casa no final do dia, faz um monte de coisas erradas, e a mãe, que chegou do trabalho, ficou o dia todo sem aquela criança, ela não vai se sentir confortável de corrigir a criança com a vara. Porque ela vai se sentir culpada. Pô, deixei meu filho todo fora. Tô o dia todo afastado do meu filho. Eu vou chegar e já vou aplicar a vara nele? Então isso prejudica a relação dos pais com o filho e abre uma brecha com relação à questão da disciplina. Uma outra coisa, irmãos, que atrapalha a questão da criação dos filhos são os avós. É uma outra coisa que atrapalha a criação dos filhos, né? Porque tem avós que se intrometem na autoridade dos pais com relação aos filhos. Muitas vezes os netos correm para a saia dos avós, né? Então, deixar os filhos com os avós, irmãos, não é recomendável. É claro que existem avós e avós. Quando os avós reforçam a autoridade dos pais, aí beleza, show de bola. Agora tem avós que quebram essa autoridade. E isso não é benéfico para os filhos. Né? Então, os avós, aqueles avós que quebram a autoridade dos pais, né? Eu estou falando especificamente desses, não são uma boa figura na criação dos filhos, quando eles se intrometem na disciplina dos pais. No mínimo, né? Então tem avós que se intrometem, que fazem cara feia quando o neto está sendo corrigido. Então, quando existem avós dessa maneira, o que os pais têm que fazer? Se afastar. Para o bem da criação dos seus filhos. Né? O foco é a criação dos filhos. Então, essa é uma maneira dos avós atrapalharem a autoridade dos pais. É claro que existem pais sábios, né? Perdão, existem avós sábios.
Conta-se uma história de que uma filha foi levar o neto para a avó reclamando, né? Que o seu neto faz isso, eu não sei o que fazer. Vê se você dá um jeito, falando para a mãe, né? Para a avó da criança. Sabe o que a avó falou? A minha responsabilidade não é meu neto, não. A responsabilidade dele é sua. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vara para você. Não para o meu neto, eu tenho que pegar a vara para você, porque você é minha filha. E eu vou te corrigir para você aprender a corrigir o seu filho. Então aí são avós firmes. São avós que sabem a sua posição. Aí é diferente, né? É a mesma coisa. Assim, a gente especificou os avós porque acontece muito, né? Dos filhos serem criados com os avós. Mas também com primos. Às vezes a criança tem um primo que não é uma boa referência, que os pais não corrigem ele, o primo não tem limite. Então você deixar o seu filho com esse primo também é prejudicial. Vai ser uma má influência para o seu filho. Então o que você tem que fazer? Você tem que se afastar para o bem da criação do seu filho. Porque muitas vezes a sua forma de criar é diferente da forma do tio, da tia. E o seu filho, irmãos, vai ser influenciado. É impressionante como o mal influencia mais do que o bem. Um tempinho que o seu filho fica ali, um dia, com um primo que fala palavrão, que não respeita, que fala mal dos outros, é o momento, é o tempo suficiente para impregnar o seu filho. Então esse assunto, irmãos, não é um assunto trivial. É um assunto bastante importante. Por isso que a Bíblia fala, deixará pai e mãe e serão uma só carne. Tem que deixar, irmãos. Se o avô está prejudicando, deixa, se afasta. Porque a prioridade é a criação do seu filho. O que retém a vara aborrece o seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, qual é a idade recomendável para ensinar o filho a ser obediente? Com qual idade nós devemos começar a disciplinar o filho? Amém. Desde que nasce, certinho. Desde que nasce, desde a mais tenra idade, já é um momento de disciplinar o filho. Quanto mais cedo, irmãos, melhor. Quanto mais cedo você conseguir afastar a insensatez do coração do seu filho, melhor. Às vezes o filho de um ano e meio, né? Eles já sabem o que estão fazendo. E eu lembro que e acontece isso com todas as mães, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas como que eu vou disciplinar um bebê? Coitado do bebê, né? O bebê não sabe o que está fazendo, não sabe? Sabe, irmãos, porque eu lembro. Quando ele tinha 7 meses, ele estava mamando e me mordeu. Eu ia falar disso mesmo, né? E eu bati nele, vi que ele me mordeu, mas assim, eu quase chorar, de tanta dor que eu senti. Aí eu dei um tapa nele e falei, nunca mais faça isso. Ele nunca mais fez. E esse é o exemplo que eu ia dar agora. 7 meses. A criança, ela sabe sim. O bebê, como a Aline falou agora, né? Às vezes ele está mamando e morde o peito da mãe. Né? Então, no caso específico da Aline, ela foi lá e pá! Uma palmadinha. A criança é pequena, é uma palmadinha. Você não vai pegar um cinto para uma criança pequena, né? Deu uma palmadinha e ele, pum, arregalou os olhos assim, né? Nunca mais mordeu o peito. Então, qual é a idade para se disciplinar um filho, irmãos? Desde sempre. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais o filho vai aguentando, mais você aumenta a disciplina, né? Caleb já aguenta uma cintada. Algumas cintadas. Já aguenta. Né? Não vai morrer por causa disso. Ninguém morreu pela disciplina dos pais. É uma disciplina correta, uma disciplina com amor. Então, quando o filho é pequeno, irmãos, nós temos que ensinar o que é não. Não, não, não. Porque a insensatez está ligada ao coração da criança. Então, até os 5 anos, tem muitos educadores que falam, são puras ordens. Não, sim, pode, não pode. E é isso que a criança tem que aprender. E a outra pergunta, até quando eu tenho que disciplinar meu filho? Até quando ele estiver morando na sua casa. Enquanto ele estiver morando lá, sobre a sua responsabilidade,
seja com 30, seja com 25, ele tem que te obedecer. A partir do momento que ele não quer mais te obedecer, você não quer mais? Então, já consegue se sustentar? Beleza. Então agora você vai montar sua família e vai para sua casa. Enquanto ele estiver na sua casa, ele tem que te respeitar e tem que te obedecer. Tem uma colega minha, ela tá com 22, ele aguenta ela fala isso. Ué, quer ficar em casa? Tem que se submeter, bro. Acho que ela cria sozinha. Dois meninos em casa, só será. Ela bate bem. E para tudo isso, irmãos, nós temos que ter equilíbrio. Para tudo isso, deve haver equilíbrio. Nós não podemos nem para o extremo de não disciplinar, passar a mão na cabeça e tá tudo bem, e nem ir para o outro extremo de só bater, só chicotear, só vara. O amor está ligado à disciplina. Então, nós vamos falar nas outras reuniões, mais para frente, nós vamos continuar nesse assunto de disciplina, de obediência, né? De educação, para nós chegarmos num equilíbrio com relação a essa questão. Porque tem pai e mãe que só grita e bate, grita e bate, grita e bate. Não tem equilíbrio na criação da criança. Então, uma disciplina sem amor causa rebelião, causa rebeldia e causa hipocrisia. Assim também, como é prejudicial o amor sem disciplina. E para finalizar, irmãos, nós temos que ter cuidado com o espírito da época. Cuidado com o espírito da época. Cuidado com o mundo. Porque qual é o espírito dessa época, irmãos, que nós estamos vivendo? É um espírito de rebelião contra Deus. Um espírito de rebelião contra a palavra de Deus. E contra tudo o que a palavra ensina. Então, o que o mundo está ensinando? Que seus filhos têm que ter vários privilégios, mas não tem que ter responsabilidade. Só privilégio, só pode dar. Seu filho pede, você dá. Pediu tablet, você dá. Pediu celular, você dá. Pediu isso, você dá. Pediu comida, você dá. Dá. E quando você não dá, a criança chora. E para a criança não chorar, você continua dando. E você não pode corrigir seu filho, porque senão você vai ser denunciado. Cuidado com o espírito da época, irmãos. Cuidado com os psicólogos, irmãos. Cuidado com os psicólogos. Porque hoje em dia tudo traumatiza, né? Você não pode falar mais grosso com a criança que ela vai ficar traumatizada. Tudo hoje em dia é transtorno. Como a gente falava ontem, né? Tudo agora é transtorno. Não, a criança vai ficar traumatizada, não pode expor a criança, não pode nada. Então a criança fica o quê? Ensimesmada. Uma criança entregue a si mesma. E isso é aborrecer o filho, irmãos. Então, nós vamos encerrar por aqui nessa manhã. Deixar um tempo para os irmãos compartilharem, né? E vamos continuar na próxima reunião.